eu vou começar aqui pelas primeiras falas aqui a princípio da minha amiga Ana Barcelos, que ela colocou o seguinte: acredito que quanto mais nos conhecemos, mais nos libertamos desses padrões de belezas, muitas vezes inalcançáveis, exigidos pela sociedade. Meu autocuidado está dentro do que a natureza me permite e no meu possível. Ana, maravilhosa essa sua colocação. Mas você me permite um adendo aqui na sua colocação? Você colocou da seguinte maneira: acredito que quanto mais nos conhecemos, mais nos libertamos desses padrões de beleza. Eu iria um pouco além, Ana. Eu diria para você, sim, que quanto mais nos conhecemos, ok. Mas entra aí também quanto mais nos aceitamos. Esses padrões de beleza, conforme muito bem colocado aqui por você, muitas vezes inalcançáveis, exigidos pela sociedade, eles serão sempre uma oferta de aparência e, portanto, de vir a ser para todo aquele que esteja em estado de desarmonia consigo mesmo. Esse estado de desarmonia consigo mesmo, ele pode ter uma informação endógena, ou seja, intrínseca ao seu próprio sistema psíquico, porque a pessoa ela pode vir com esse déficit, pautado por vezes por um medo, por uma insegurança. Essa falta de harmonia, ela também pode ser criada ou fomentada pelos olhares daqueles representantes psíquicos, personificados geralmente pelas pessoas do pai, da mãe, dos avós, ou daqueles que cumprem a função de tal na vida do infante. E essas pessoas, elas podem ter criado ou fomentado a sua própria desarmonia em não receber a sustentação e o feedback adequado desses olhares sobre ela, criando então uma não aceitação de si pelo modo como ela se via refletido no olhar desses personagens. Portanto, poderíamos aqui citar inúmeros meios e possibilidades de se promover e de se forjar dentro de si uma não aceitação de quem se é. Isso, de repente, pode ser formado a partir, por exemplo, de uma vergonha pública que você tenha passado no meio de um determinado grupo, onde por uma característica que você carrega ou por uma coisa que você fez, você acabou sendo tão evidenciado naquele traço que foi discriminado e desfavorecido, que aquilo gera um gatilho traumático que acaba favorecendo e fomentando na pessoa uma desarmonia na relação com ela mesma. Ou seja, em outras palavras, aquilo que também poderíamos denominar de uma fragilidade egóica. Portanto, minha amiga Ana, eu creio que quanto mais nos conhecemos, em paralelo com o fato de nos aceitarmos, sim, nós conseguimos nos libertar desses padrões de beleza, muitas vezes inalcançáveis, exigidos pela sociedade. Aí você acrescenta: meu autocuidado está dentro do que a natureza me permite e no meu possível. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque, sobretudo, indicativo de uma harmonização de você consigo mesmo. Inclusive, a ponte para a factibilidade
dessa harmonização, eu costumo muito recomendar o exercício de uma espiritualidade saudável. Isso porque nem sempre a gente vai conseguir, do feedback do olhar do outro, o retorno relativo ao modo como nós gostaríamos de ser vistos. Principalmente vindo de determinadas figurinhas tarimbadas, por exemplo, do nosso círculo familiar ou do nosso ambiente de convivência. Eu fico vendo pessoas criar condicionantes relativo à sua autoestima apenas se ela receber uma afirmação e reconhecimento do pai, da mãe, ou às vezes até do marido. Aí você para ver a saúde psicológica dessas pessoas e você constata que são pessoas adoecidas e completamente incapazes de verem bem nelas mesmas o que dirá no outro. Então, criando esse vínculo de dependência, de condicionar a minha autoestima ao feedback que eu recebo do outro, muito embora esse seja um mecanismo psicológico até natural, viver baseado apenas nele é a receita, na melhor das hipóteses, para profundas oscilações da sua autoestima, para profundas instabilidades da sua autoestima. Portanto, uma autoestima mais estável, ela tem a ver com uma harmonização do sujeito com ele mesmo, e se ele se permitir viver essa harmonização pela fé, a partir da credulidade de receber uma afirmação que vem do alto e que o ama do modo como ele é, de modo a ele não precisar ser nada além daquilo que Deus sabe que ele é, e treinando as suas próprias emoções e sentimentos para se conformarem na direção dessa certeza, então, pela fé, ele estará viabilizando uma harmonização dele com ele mesmo. E aí sim, quanto mais ele se conhecer e se aceitar, porque não há nada que nós encontremos em nós que já não tenha sido alvo de um amor superior, isso então favorecerá a nossa harmonização. E é essa harmonização de mim para comigo mesmo que vai me libertando das prerrogativas, né, e dos padrões de beleza e de estética e de aparência fornecidos pela cultura e que já não funcionarão para mim como parâmetros. Serão apenas dados coletivos, constatáveis, mas que já não moverão em mim necessidades, né? Necessidades.